Você que é ouvinte aqui do nosso Alô, Doutor, vamos hoje conversar com a nossa psicóloga, convidamos, né, doutora Ellen Moraes Senra, vamos falar sobre a síndrome do impostor. Até eu tô com esse ponto de interrogação, porque eu quero saber o que é, né, a síndrome do impostor. Doutora Ellen, boa tarde. Boa tarde, Thelma. Agradecendo, doutora Ellen, a sua participação aqui na nossa Rádio Gazeta, né? Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a síndrome do impostor, doutora? A síndrome do impostor, ela é caracterizada por aquela pessoa que acredita que não possui mérito pelas suas conquistas. Então, geralmente, aquela pessoa que, por exemplo, tem uma promoção, ela acha que foi por sorte. Passou numa prova, acredita que foi porque alguém a ajudou de alguma forma. Ela nunca dá mérito a si mesma. O mérito é sempre do outro. Sempre minimiza as suas vitórias, suas conquistas, atribuindo mérito a outra pessoa. Mas isso é comum acontecer? Muito comum, principalmente nos jovens, né? Adolescentes. E eu digo jovens porque ali até uns 24, 25 anos é mais comum a gente encontrar esse tipo de transtorno. Entendi. Então é como se a pessoa não reconhecesse as suas conquistas, é isso? Exatamente. É como se tudo que eu fizesse de positivo não tivesse muita validade. Eu sempre atribuo a uma outra pessoa ou ao universo, se for assim, né? Tem gente que acredita mais em sorte, tem gente que acredita que sempre recebeu ajuda de terceiros, mas ela nunca valida a sua própria importância nas suas conquistas. Entendi. Mas tem uma pessoa, assim, que é mais propícia a desenvolver essa síndrome, doutora? Tem uma característica? Olha, Sim, geralmente pessoas que não foram muito validadas em sua infância, em sua adolescência mesmo. Sabe aqueles pais que às vezes, ao invés de parabenizar um filho por uma boa nota, por um bom desempenho em alguma atividade, vai lá e fala assim, você não fez mais que sua obrigação. Ou simplesmente não fala nada, fica calado como se aquilo não merecesse ser parabenizado, ser reconhecido. Seria essa pessoa que tem a maior propensão a desenvolver a síndrome. Entendi. Mas como é que eu vou observar isso? Eu que estou do lado, né? Porque muitas vezes as pessoas vão achar assim, não, é porque ela é uma pessoa boa, ela não vai admitir, né, que ela conquistou alguma coisa, aí ela vai acabar colocando, né, a favor de outra pessoa, que muitas vezes a gente tem muito essa mania, né, de falar, não, gente, o mérito não é só meu, né, ou o mérito não é meu, o mérito é de outra pessoa e tal, eu apenas fui um coadjuvante. Como é que eu posso perceber que aí já, né, que a pessoa já está passando por esse mal, doutora? Aí é que está. A síndrome do impostor, ela é muito difícil de ser reconhecida justamente por isso. Porque a possibilidade de alguém reconhecer que o outro está passando por isso é quando a pessoa tem sempre o mesmo discurso para as mesmas pessoas. Então é muito mais comum a família perceber, mas aí para isso a família precisa ter conhecimento de que a síndrome existe, né, do que pessoas externas. Porque foi exatamente como você colocou muito bem, né? Às vezes a pessoa vai, ela tá falando, ela faz alguma coisa, recebe um prêmio, por exemplo, e aí ao invés dela agradecer pelo prêmio, ela diz que ela não merece. Isso. Eu não mereço isso, o outro que merece, o outro fez mais do que eu. Então, assim, não é só uma questão do tipo, eu fui coadjuvante, ou eu só fiz parte, outras pessoas ajudaram. Até aí, ok, isso aí é humildade. O problema é quando a pessoa começa a dizer assim, por exemplo, se eu obtive um sucesso, não fui eu que obtive sucesso, eu não mereço isso. Então, a frase eu não mereço, com muita frequência, já é um sinal de alerta aí, para que a pessoa possa estar passando pela síndrome. Entendi. E isso pode acontecer na infância também, doutora? Pode, geralmente ela inicia na infância, né, em virtude dessas situações que eu mencionei ainda há pouco. Aquela criança que ela é nunca validada, nada do que ela faz é elogiado, nada nunca tá bom para os responsáveis, a tendência é que ela cresça realmente acreditando que ela não merece. Então, quando ela faz algo que é positivo, que merece, né, vamos botar assim, aplausos, entre aspas,
ela não aceita o aplauso, porque ela não acredita que ela mereça o reconhecimento. Entendi. É realizado, por exemplo, algum diagnóstico nessa pessoa? Sim, tem como ser realizado. No caso, a gente que trabalha com, no caso, psicoterapeutas, né, psicólogos que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, que no caso é inclusive a minha especialização, a gente trabalha muito em cima das crenças disfuncionais ou dos esquemas iniciais desadaptativos, que aí já são em termos específicos da abordagem. Que aí, o que essas coisas significam, em resumo, né? Falo para que a pessoa que não tem o mínimo de contato possa compreender. Seriam aquelas coisas que nós acreditamos sobre nós mesmos, sobre o outro ou sobre o mundo como um todo, que na verdade não condizem com a realidade. Então, daí, vários transtornos podem surgir. Transtornos de imagem, transtornos a própria depressão, transtornos de ansiedade. Então, assim, N fatores negativos podem surgir através dessas crenças disfuncionais. Então, um psicoterapeuta habilitado, ele tem como observar isso e trabalhar uma reestruturação cognitiva, ou seja, reestruturar o pensamento dessa pessoa, buscando evidências para que essa pessoa consiga enxergar que, não, olha só, você fez, você pode até não ter feito sozinho, mas você também merece ser reconhecido por isso. Até que a pessoa consiga entender e acreditar que ela de fato merece. Entendi. E existe alguma forma de prevenção, doutora? Sim, a própria psicoterapia. A ideia é que, porque assim, a síndrome do impostor, como ela não é vista como uma síndrome que cause grandes prejuízos a nível social na vida do indivíduo, geralmente ela é identificada pelo psicoterapeuta e já trabalhada ali na sessão, durante esse processo terapêutico. Eu digo que não traz tantos prejuízos, porque os prejuízos diretos que a síndrome traz são os seguintes: a pessoa geralmente ela evita assumir cargos de grande responsabilidade, independente da fase de desenvolvimento em que ela se encontra. Se for na escola, ela vai evitar situações de liderança. Se for no trabalho, ela vai evitar pegar grandes projetos. Ela passa realmente a evitar situações de grande responsabilidade. Então, não é algo, por exemplo, como se alguém deixasse de ir trabalhar por conta disso. Por isso que é pouco visto, né? Justamente porque não é tão identificável assim. Entendi. Você que é ouvinte, né, do nosso Alô Doutor, conversando com a nossa psicóloga, doutora Ellen Moraes Senra. Algo mais, doutora Ellen, acrescentar na nossa entrevista? Claro. Um detalhe que eu acho que vale não só para a síndrome do impostor, mas para qualquer transtorno psicológico que alguém possa estar sofrendo. Reparem os excessos. Seja excesso de comportamento, assim, para mais ou para menos. Então, assim, você viu um comportamento exagerado, a pessoa tinha determinado tipo de comportamento, de repente ela se exclui totalmente, ou de repente ela começa a ficar extremamente espalhafatosa, é sinal de alerta. Fique atento. Tudo que sai daquele padrão convencional de funcionamento da pessoa é sinal de que ela está precisando de ajuda e vale a pena a gente ficar de olho. Doutora Ellen, agradeço novamente pela sua participação aqui na Rádio Gazeta, viu? Nada, eu que agradeço. Eu vou para um rápido intervalo, é VaptVupt, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais e só para você. Segura aí.